Olá! Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, vejamos o capítulo 7 até o capítulo 11 do livro de Juízes. O capítulo 7 é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, mostrando que a vitória pertence a Deus e não à força humana. O Senhor diz a Gideão, dando continuidade à nossa história: o povo que está contigo é grande demais para que eu lhes entregue os midianitas. Israel poderia se gloriar, dizendo: a minha mão me salvou. Eram cerca de 30.000 homens, um pouco mais. Então Deus manda Gideão testar o exército. E lhe propõe um teste. Pergunte: quem estiver com medo, volte para casa. E Gideão disse isso ao povo, que quem estivesse com medo poderia voltar para casa, não era obrigado a lutar. E 22.000 homens vão embora, correndo. Quero dizer, alegres, felizes por não terem que lutar. 22.000 homens fugiram, por medo ou por algum motivo pessoal. E restaram 10.000 homens. E depois Deus diz que ainda há muita gente. Então vem o segundo teste. O povo para no rio para beber água. Quem pegar água com a mão para beber, separe em um lado. E quem se abaixar e se jogar no rio para beber água, coloque no outro canto. E aqueles que pegaram a água com a mão e ponharam na boca foram apenas 300 homens. E Deus diz: com esses 300 homens eu vos salvarei. E dispensou todo o restante que sobrara. Durante a noite, Deus diz a Gideão: levanta-te, porque entreguei o arraial dos midianitas nas tuas mãos. Mas, vendo que Gideão ainda tem medo, o Senhor o orienta: desce ao acampamento com teu servo, e ouvirás algo que te fortalecerá. Lá, Gideão ouve 2 soldados inimigos conversando. Um diz ter sonhado com um pão de cevada, rolando e derrubando a tenda dos midianitas. O outro interpreta: isto é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão adora a Deus e volta encorajado ao seu exército. Gideão divide os 300 homens em 3 grupos de 100. Cada homem recebe uma trombeta, um cântaro, que era um vaso de barro, e uma tocha dentro do cântaro. À meia-noite cercam um acampamento inimigo. Ao sinal de Gideão, eles sopram as trombetas, quebram os cântaros, levantam as tochas e gritam: espada do Senhor e de Gideão. O estrondo, a luz repentina e o grito causam pânico total entre os midianitas. O Senhor, Deus, faz com que eles se voltem uns contra os outros, matando-se mutuamente e fugindo em desordem. E assim Israel derrota os midianitas de forma milagrosa e a fama de Gideão se espalha. O capítulo 8 mostra o desfecho da guerra contra os midianitas e também o início da decadência espiritual de Israel após a vitória. Gideão é um exemplo de fé e coragem, mas o final do capítulo revela como o sucesso pode facilmente levar à idolatria e à perda do foco em Deus. O capítulo também menciona que, após aquela vitória, Gideão continua em seus combates para vencer o resto dos inimigos. Eles, mesmo cansados e famintos, continuam e, ao chegar em uma cidade, pedem pão aos habitantes de Sucote e Penuel, mas são rejeitados e zombados. Eles dizem: por acaso já tens em tuas mãos os reis de Midian para que te demos pão? Então Gideão, com essa zombaria, promete: quando o Senhor entregar os 2 reis em minhas mãos, castigarei vocês. E depois que Gideão vence os reis, ele volta a Sucote e castiga aqueles moradores, matando-os. Isso mostra que ele exige respeito e fidelidade a Deus, não tolerando a covardia nem a incredulidade. Pois aquele povo preferiu deixar os servos de Deus com fome e continuarem servindo aos deuses idólatras.
Depois de tudo isso, o povo quer fazer de Gideão um rei, porém Gideão rejeita e não quis ser rei. Durante a vida de Gideão, Israel teve paz por 40 anos. Ele teve muitos filhos, 70, e uma concubina em Siquém, que lhe deu um filho chamado Abimeleque. Quando Gideão morre, o povo rapidamente volta à idolatria, adorando Baal-Berit, e esquece o Senhor que os libertou. Também não demonstram gratidão à família de Gideão. E agora no capítulo 9, é um dos mais sombrios do livro de Juízes. Ele mostra como a ambição e a sede de poder podem levar à destruição, tanto pessoal quanto coletiva. Depois da morte de Gideão, Abimeleque, seu filho, um dos seus 70 filhos, contratam homens para matarem os seus irmãos, todos eles. E em um ato brutal, ele mata seus 70 irmãos, filhos de Gideão, exceto um, o mais novo, que consegue fugir. O texto continua e Jotão, que é o filho mais novo, profere uma parábola, a parábola das árvores, dizendo que dentre a oliveira, o figo, a videira, o povo de Israel preferiu que o espinheiro reinasse sobre eles. Como está no verso em que o espinheiro, representado aqui por Abimeleque, diz: venham abrigar-se à minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O significado aqui é simples. O povo escolheu um líder mau, perigoso, do que escolher um líder humilde, servo de Deus. Menciona também um episódio em que Abimeleque mata 1000 pessoas, dentre homens e mulheres, que se esconderam dentro de uma torre fortificada para fugir dele. E ele colocou fogo nessa torre, e 1000 pessoas morreram. Já em outra cidade, ele tenta fazer a mesma coisa. Os moradores se refugiam numa torre, e quando Abimeleque se aproxima para queimar o portão, uma mulher lança uma pedra de moinho sobre sua cabeça, quebrando-lhe o crânio. Ferido de morte, ele pede a seu escudeiro: mata-me, para que não digam, uma mulher o matou. O escudeiro o atravessa com a espada e ele morre. Já no capítulo 10, vemos que após a morte de Abimeleque, vem um novo juiz chamado Tola, e após este, um juiz chamado Jair. O texto também destaca que o povo de Israel adorava todos os deuses de todas as nações vizinhas, esquecendo completamente do Senhor. Por isso Deus se ira e entrega Israel aos filisteus e aos amonitas. E os israelitas clamam ao Senhor: pecamos contra ti, pois deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalaíns. Mas Deus responde com severidade, lembrando-lhes: porventura não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios e dos midianitas? Contudo, deixastes a mim e servistes a outros deuses. Portanto, não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Então vemos aqui que Deus abandonou o seu povo em primeira instância. Porém, o povo volta e se humilha, dizendo que pecaram e que agora ficaria ao lado de Deus. E eles lançaram fora os deuses estrangeiros. E o texto conclui com uma frase comovente: e a alma do Senhor se angustiou por causa da miséria de Israel. E por isso Deus resolve ajudá-los novamente. Já no capítulo 11 é contada a história de Jefté, um outro juiz de Israel. Ele era filho de um homem com uma prostituta, e por isso os seus irmãos o expulsaram, seus meios-irmãos.
dizendo: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté ele foge para a terra, para uma outra terra, onde se torna um guerreiro. E lá ele se torna uma espécie de líder de grupo armado, forte, corajoso e experiente em combate. O capítulo diz que os amonitas voltam a guerrear contra Israel e o povo pede a ajuda de Jefté, para que ele seja o chefe deles. E Jefté lembra eles de tudo que eles fizeram, que o rejeitaram. Mas eles prometem que se ele liderar e vencer, será chefe de toda a cidade. E então Jefté aceita o acordo. Antes de lutar, Jefté tenta resolver o conflito por meio de diálogo. Ele envia mensageiros ao rei, porém o rei não se importa e quer lutar pelas terras. Então, antes de começar a guerra, Jefté faz uma promessa, que se ele vencesse a guerra, ele daria como holocausto o primeiro que ele visse pela frente quando chegasse em sua casa. Provavelmente ele disse isso porque, naquela época, era comum as pessoas terem animais na parte da frente de suas casas. Ao voltar vitorioso para casa, quem sai para recebê-lo, dançando e tocando tamborins, é sua única filha. Ele rasga as vestes e grita: ah, minha filha, tu me prostras completamente, pois fiz voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A filha, mostrando fé e coragem, responde: meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze comigo conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos inimigos. Mas pede um tempo. Deixa-me 2 meses para que eu vá pelos montes chorar minha virgindade com minhas companheiras. O texto diz que depois disso, ela volta e Jefté cumpre o voto. O texto não descreve o ato com detalhes, apenas diz: e cumpriu nela o voto que tinha feito. E nunca homem a conheceu. Aí algumas possibilidades são levantadas. Se o voto que Jefté tinha feito, nesse caso, fez com que sua filha se tornasse uma espécie de freira e não pudesse mais se casar, porque o texto também diz: e nunca homem a conheceu. Conhecer aqui no sentido de relacionamento conjugal. Mas ainda há uma possibilidade de que ele tenha sacrificado sua própria filha. Sacrificado, literalmente. Assassiná-la. Seja como for, o que se sabe é que essa história ficou muito conhecida e a filha dele é lembrada todos os anos. E aqui concluímos mais um capítulo, mais um vídeo do nosso canal.